Bom dia, a paz de Cristo, aqui é o pastor Jairo, tudo bom? Quero desejar a todos nesse sábado, um bom sábado para você. Nós vamos fazer uma meditação aqui na Palavra de Deus e depois nós vamos dar algumas orientações para você da congregação de Santa Vidal sobre a dinâmica do culto no lar, tá bom? Em tempos de crise, a igreja não para, a igreja ela continua a marchar. E eu quero te incentivar, você sacerdote da sua casa, você mulher de oração, você jovem que ama a palavra de Deus, a não recuar. É nesse momento que está se levantando um novo modelo de crente fiel, que no meio dessa quarentena que nós estamos vivendo, nós estamos estudando, nós estamos orando e nós estamos cultuando ao Senhor. Em primeiro lugar, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, por esse sábado, na presença do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós queremos te louvar e agradecer por esse dia, Senhor, por esse sábado na tua presença. Senhor Deus, toma, Senhor, essa igreja, congregação de Santa Vidal nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, os departamento jovem, adolescente, departamento infantil, departamento de varões, departamento da CIB, a membresia da igreja. Esteja com eles, Senhor, fortalecendo, abrindo, Senhor, os seus olhos, a mente, repreendendo, Senhor, todas as enfermidades, ó Deus, repreendendo todo o pânico, Senhor, o desespero e trazendo a paz que só o Senhor pode dar. Nós te agradecemos por essa oportunidade de poder, Senhor, estar falando com nossos irmãos através, Senhor, desse vídeo, Senhor. Que ele possa, Senhor, cair em terra boa e assim eles possam exercitar a sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. O título é o Paralítico de Cafarnaum. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos só fazer um pequeno esboço e passar umas instruções para você para fazer o culto no lar. Você já se alimentar pela essa parte da manhã. Diz assim as Escrituras Sagradas. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Estava em casa. Culto no lar. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. Uma pequena observação. A Assembleia de Deus sempre cresceu nos cultos no lares. No nosso ministério de Madureira, as congregações foram frutos de cultos nos lares. Só no campo que eu pertenço, que é o campo de Madureira, na Carolina Machado 174, são mais de 200 congregações diretas, fora as subcongregações que são indiretas. Então aqui a questão não é mensurar a quantidade, mas mostrar que a eficácia do culto no lar. Então, observe o que diz o texto. E viram, versículo 3, ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito, e que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Observe bem o texto. Jesus, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava em casa. Jesus fazia milagre no deserto, Jesus fazia milagre na sinagoga, Jesus fazia milagre nas praças públicas, mas Jesus também ia para casa. O nosso momento agora é estar em casa. E Jesus não está fora da casa, Jesus está dentro da casa. E é dentro da casa que vai acontecer o milagre. A Bíblia chega a citar que quando souberam que Jesus estava em casa, a multidão se aglomerava dentro de casa. Claro
que nesses dias de crise de informações da saúde pública, a gente não pode ter aglomeração em casa. Pelo contrário, por isso que nós falamos culto no lar, porque é a sua família. É a sua família que tem que estar nesse lar. E também Jesus tem que ser a primazia desta casa. A Bíblia fala que o culto era tão bom, que pegaram 4 amigos, levaram um paralítico, levaram alguém com problema, levaram alguém que estava numa condição terrível, à margem da sociedade, para a casa onde estava Jesus. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, que está ouvindo essa mensagem do pastor? São nesses dias de quarentena que Deus vai fazer milagres na nossa casa. O esforço daqueles 4 amigos de subir ao telhado, incomodar a vizinhança, destelhar, eu fico imaginando Jesus ministrando a palavra no culto no lar e vendo aquela poeira caindo sobre ele, porque estavam destelhando o telhado. Naquela época as telhas não eram como essas nossas telhas, eram palhas trançadas com barro, então fazia-se sujeira, mas Jesus estava vendo que uma pessoa precisava de uma cura e de um milagre. Então nesta manhã eu quero te incentivar a fazer esse culto na sua casa, a deixar Jesus entrar no seu lar. E aquele que está dentro da sua casa, que muitas das vezes não consegue ir para a igreja, porque está preso a vários afazeres da vida, ou às vezes marca uma compra na hora da igreja, marca o mercado, chega tarde de trabalho, está cansado, está isso, está aquilo, e não vai na igreja, mesmo você convidando, sendo esposa, sendo esposo, sendo pai, sendo filho, ele não quer ir. Agora o jogo inverteu. A virada do jogo agora é dentro de casa. Por quê? Ele não pode sair. Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. No meio da crise, Deus está te dando estratégia para você alcançar essa alma cansada, essa alma que precisa de Jesus. Então, quando começar a poeira cair, quando começar as palhas cair, quando começar o movimento dos amigos, é nesse momento que Deus está preparando um milagre para essa pessoa que está dentro da tua casa. Claro, nós temos que evitar temos que ter alguns cuidados para esses cultos. Nós temos que manter uma distância, nós temos que usar um álcool gel, nós temos que ter os cuidados necessários que tem sido falado, mas nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com ousadia. Irmãos, a palavra de Deus é muito valiosa, dependendo da maneira que você coloca. Tinha certo violinista muito famoso, e ele, nas suas apresentações, iam centenas de pessoas assistir. Ele ganhava por hora $2.000 por hora por uma apresentação. Só o seu violão, só o seu violino valia milhões, porque era do século XIII. Mas quando ele estava num teatro famoso, um dia ele foi convidado pela produção para ir para o metrô. E ali ele botou um chapéu, colocou algumas moedas para já enganar as pessoas que alguém já deu, e ele começou a tocar ali no metrô. Mais de 1.000 pessoas passavam dia naquele lugar. E sabe quantas pessoas pararam para ver ele? 7 pessoas. Ele ganhava $2.000 por hora. Ele ficou ali mais de 5 horas. E sabe quantas pessoas depositaram dinheiro para ele? 7. $30. A importância da palavra não é na multidão que paga. A importância da palavra está naqueles que conhecem o poder da palavra. Então, meu irmão, nesse dia, nesse sábado, reúna a sua família. Domingo a gente não vai poder ter culto na igreja. Reúna a sua família. Faça um culto no lar. E eu quero, nesse dia de hoje, dar algumas dicas para você que vai fazer esse culto no lar. Louvado seja o nome do Senhor. Que estratégia maravilhosa que Deus está nos dando, né? E às vezes é nesse culto no lar que a gente tem que consertar algumas coisas.
é o que eu sempre falo. A gente precisa ser o que é na igreja, dentro de casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tá vendo esse movimento todo? Essa praga do coronavírus, Deus está fazendo um caminho para a gente passar. A gente precisa ser o que somos na igreja. Porque senão o seu culto de casa vai ficar vazio. Mas eu quero te dar umas estratégias nesta manhã, para você já começar o domingo, quando dá 6 horas, você começar seu culto. Planeje o seu culto. Informe a sua família sobre o dia, horário e o tempo de duração. Observe também as informações de saúde, não deixe isso. Então, primeiro passo, planeje e informe a família sobre o dia, horário que o culto vai acontecer. Na igreja, na congregação de Santa Vidal, nós começamos o culto às 18 horas. Claro que tem alguns atrasados, né? A gente sabe disso, mas comece com o planejamento. Então anote aí, primeiro ponto, planejar o seu culto, informar o dia e o horário. Segundo, organize o culto. Irmão, não tem como ter sucesso sem organização. Organize. Esse culto deve ter mais que um culto normal. Ou seja, ele não deve ser como um culto normal. Ele tem que ter mais. O que é mais? A sua presença. O seu dinamismo. Então, tem que ser objetivo. Tem que ter comunicação. Pense comigo. Organize o culto. Esse culto deve ser mais leve. Não dá para cantar trezinho da harpa. Não dá para chamar a mocidade. Não dá para chamar os adolescentes. Não. Seja um culto mais leve. Né? Segundo, né, que a gente está falando aqui, o segundo, o culto deve ser mais leve. Culto sem formalidade. Aquele culto bem caseiro, bem humanizado. Na igreja a gente tem aquela questão de horário, aquela questão de vestimenta, senta aqui, senta ali. Não, em casa você fica à vontade. Né? Terceiro, dinâmica do culto. O que é dinâmica? O que você vai fazer nesse culto? Como bom assembleano que nós somos, nós vamos louvar 2 hinos da harpa. Para você não perder a vontade de cantar os hinos da harpa. Louvar os hinos da harpa. Depois, você faça uma leitura bíblica. Escolha um salmo, uma passagem do Novo Testamento, sem leitura pesada, irmão. Eu vou ler o Salmo 90 todo, eu vou ler o Salmo 91, eu vou ler o Salmo 19. Não faça isso. Uma leitura bíblica, escolha um salmo, uma passagem do Novo Testamento e faça uma leitura. Quinto, oportunidade. Dê oportunidade. Avise com antecedência alguém que vai participar desse culto, da família, que ele vai ter uma oportunidade para ele se preparar, até porque é tudo novo. E a pessoa fica com nervoso, a pessoa não quer fazer, a pessoa fica, eu não quero dar oportunidade. Não, avise ele com antecedência, já avise, você vai cantar um louvor, você vai trazer uma palavra, você vai orar, você vai contar um testemunho, avise ele no momento da oportunidade. Sexto, escolha alguém que vai fazer uma pequena meditação. É como se fosse a palavra da noite. Né? Nada muito longo. Alguma coisa ali entre 10, 15 minutos. Para quê? Para alimentar a nossa alma. Essa ministração deve ser focada na comunhão, no conforto da alma. Nada de coisas que vão criar confusão. Simples. Sejamos simples. Né? Sétimo, a oração final. Olhe uns pelos outros. Olha quanto tempo você não faz isso, hein? Observação. Sem colocar a mão, sem abraço, sem beijo, nada disso. Ore um pelos outros, pelas dificuldades.